O Rodrigo Bernardes mandou aqui: sempre escutamos relatos de coreanos não aceitarem ou terem bons olhos para essa parte psicológica, é verdade. Como é o trabalho para fazer essa aceitação existir e entender os benefícios desse trabalho tão importante? Não sei se vocês já trabalharam com coreanos. Já? Você já em outros times. Mas eu ia falar na Liquid, mais perto disso é a Bastarda, que é chilena. Mas, assim, realmente, no LoL, né, a gente vê que os coreanos normalmente odeiam isso. E não só dos coreanos, mas como é conseguir atravessar uma barreira de até um brasileiro que fala assim, não quero. É bem difícil, assim. Eu trabalhei com o Croc, né, na Loud. Então, só que ele era o único coreano lá quando eu tava com ele. Então, eu tentei um approach meio diferente, assim. Eu conversei com ele e falei, olha, eu sou psicóloga e tal, eu tô aqui pra ajudar vocês. O time inteiro topa esse atendimento. Você topa? E aí ele falou, se todo mundo tá topando, eu topo. Aí eu, tipo, yes. Mas eu sabia que ele tinha essa resistência, né? Porque a gente sabe como é a cultura coreana nesse sentido. E mesmo quando tem um jogador que fala, putz, psicólogo, não quero, a gente faz um trabalho de formiguinha, assim. Então, por que você não quer, né? O que tá acontecendo aí? Você teve alguma outra experiência que não foi tão legal? Me conta, como é que foi? E aí você tenta se aprofundar e entender por que existe essa resistência. Às vezes ele não entende o trabalho do psicólogo. Então ele vai chegar e falar, não, porque eu não tenho nada pra desabafar com você. Eu falei, mas eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra te ajudar na sua performance. Você viu que você ficou com muita raiva ali naquele jogo? Como é que você pode lidar melhor com essa raiva pra te ajudar? Então, é meio que apresentar o trabalho da psicologia nesse contexto. E aí com o coreano também, né? Com o Croc a gente foi... aos poucos, eu fui mostrando pra ele como é que era o trabalho. É um trabalho de formiguinha, assim, de fazer entender. E com o coreano e qualquer outro estrangeiro, né? Tem uma questão da língua que acaba dificultando o atendimento psicológico. Porque ele não tá na língua materna dele, quando ele é coreano. E eu não tô na minha língua materna quando a gente tá falando em inglês. Então, vai ter algumas dificuldades. Eu até percebi que... às vezes, algumas nomeações que a gente faz são diferentes. Então, se eu falo de sentimento e de emoção, ele pode entender de uma maneira diferente. Então, a gente tem que ter esse trabalho bem gradual, de ir entendendo, de ir se aprofundando e respeitando o limite das pessoas, sabe? Então, se o jogador vira pra mim e fala, não, Nath, eu não quero falar com você, beijo, tchau. E tá bom. Eu não vou obrigar, não, você vai sentar aqui e você vai falar sobre as suas emoções. Não posso. Como eu faço um trabalho assim? A pessoa vai se abrir assim, tipo, vai, me fala agora, o que você tá sentindo? Medo? Exato. E então, tipo, também tem esse respeito desse limite. Às vezes a pessoa não tá pronta pra entrar em contato com as coisas que a gente vai entrar em contato dentro de um atendimento psicológico. E eu tenho que respeitar isso também. Entender isso dentro da subjetividade dessa pessoa, dentro da vivência dela. Então, claro que os donos de organização não ficam tão felizes com isso, porque eles estão me pagando e o jogador não tá indo, né? Mas é esse trabalho de ir entendendo esses preconceitos, entendendo as coisas que vão acontecendo e tentando ali amolecer essa resistência, né? E na parte de convívio, né? Como é que ele dá com, no caso da Liquid aqui de Valorant, tem a Bastarda, que é chilena. Tem muita, tipo, um convívio que, porque ela não tá no país dela, tem as coisas de comer, talvez, que ela goste, ou foda-se, ela só gosta de hambúrguer, não sente falta de nada. Assim, porque ela não tá em casa, ela não tá no país dela. Sente falta de chivito. Né? Então, tem alguma coisa de, tipo, adaptação, convivência, que trabalhar com alguém que não é do Brasil te demande um pouco mais ou que precisou de uma atenção diferente, ou a Bastarda BR? A Bastarda é a chilena mais brasileira que eu conheço. Né? Às vezes, quando ela tá com vontade de comer alguma coisa, ela pede, aí a gente pede pro chefe, ele faz. Às vezes ele não acerta de primeira o que é, aí ela vai lá, eu falo, vamos lá, Bastarda, explica pra ele o que é. Aí ela explica, aí ele tenta fazer. Então, às vezes ela sente falta de algumas comidas, assim. Mas a Bastarda é muito amorzinho, assim. Ela é muito carinhosa com as pessoas, com o time, com as meninas. Ela é muito ligada com as meninas, assim, é impressionante. É bem legal. E não tem uma diferença muito grande, assim. Ela sente muita falta, às vezes, de casa, é normal, né? Normal, então, sim. Principalmente da família. Principalmente quando ela tá doentinha, ela fica com saudade da mãe dela, mas acho que todos nós, né? Não, né? Por isso que eu falo, é a chilena brasileira que eu conheço. 38 de febre, mano. Mas é bem assim. Geralmente, mais comida, e a gente pede pro chefe, ele tenta fazer, tadinho, mas
acho que não tem aquele sabor de casa, às vezes, sabe? Difícil, né? Mas ela tá sempre disposta, às vezes, que nem ela foi pro Chile faz pouco tempo. Na primeira semana ela voltou, ela tava falando... A gente brincava com ela que ela tava muito chilena, porque Ela falou volta. que ela desaprendeu a falar português semana passada. Mas mesmo assim dá pra entender, porque a gente que tá no dia a dia, que a gente tá acostumado a ouvir ela falando espanhol e tal, tanto que... Mas ela fala muito Portunhol. português, De né? boa, de Ela fala boa, muito de português. boa. Eu não sei como é que ela consegue. A gente já tá acostumado, então a gente consegue entender muito bem. Às vezes pergunto, fala, é isso mesmo? Ela fala, não, é isso aqui. E às vezes... E tá tudo certo. Quando eu entrei, eu tive uma dificuldade, assim. De entender ela? A Nath falou assim... Aí eu fiquei, meu Deus, como é eu que vou vocês fazer esse entendem? atendimento? Porque eu não tô entendendo nada. E aí eu ficava, não, você pode repetir, por favor? E aí ela falava, eu não tinha entendido ainda. Eu, meu Deus, como vai ficar meu vínculo com essa desesperador, né? jogadora? Quando você pergunta várias vezes, fala, meu Deus, se eu não entendi de novo, você faz... Tipo, Eu não posso fazer isso, entendeu? Eu faço isso direto. O dono do CBLOL falou com um coreano, o cara... O quê? Ele é... Pode crer. Mas foi engraçado entendi que a Nath nada. falou assim, nossa, eu tô com uma dificuldade. Eu falei assim, mas você não tá entendendo? A gente tá entendendo de boa. E as meninas falaram que entendiam de boa. Eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir entender. É que nem com Hoje em criança, dia, só o pai entende o que a criança tá falando. Não, hoje em dia eu já consigo fazer os atendimentos super tranquilo. e Cara, tal. e ela tá falando português muito bem, assim. Sim. Tá falando português muito bem. Ela Ô, Dani, adora as gírias. Tem uma em mensagem de uma português. pessoa aqui que não sei se vocês conhecem, a Daiki. A Daiki mandou um superchat aqui. Ela mandou assim, ó. Queria dizer que o treino foi extremamente positivo sem a presença da mãe Pata. Quem é a mãe Pata? É o palestra. Ah, tá. Então, treino positivo. Posso Daiki contar como é que reportando. surgiu isso aí? Vai Foi na expor palestra. primeira viagem? Na primeira viagem que a gente foi pra Holanda, era muito engraçado, porque, tipo, o palestra andava e elas andavam em filinha atrás dele. Ah, Aí criou-se a tá. mãe pato, entendeu? Entendi. Patinha e seus filhotes, mano. Da hora. Diga lá, Bruno. A gente falou de estrutura ideal para atendimento psicológico e de estrutura geral de uma gaming house, no game office. Existe o ideal para vocês? A Liquid passa alguma coisa de lá de fora? Ah, vocês precisam ter disso. Isso é uma preocupação? Isso não é? É obrigatório que o game office de vocês tenham esses espaços? Ou isso não pode ter? Existe isso? Mais ou menos. Posso falar depende? Você é psicóloga, tá liberada. Aqui é liberado, depende da palavra oficial. Eu achei bem bacana quando eles trouxeram o time das meninas, que eles consultaram elas, o que elas se sentiam mais confortáveis, se era uma game house, se era um office. Isso foi bem legal, assim, da Liquid. Eu vim junto com elas, então não sei como é que foi com os outros times, mas eu achei isso bacana, porque, tipo, dá o espaço pro jogador falar, olha, me sinto desconfortável assim, né? Então, acho que isso é muito importante. Não tem um guideline certo, tá? Hoje a gente tá na GH, a gente treina lá mesmo, a gente mora lá. Tem sido uma boa convivência. Mas é aquelas coisas, assim, né? Tipo, quando a gente bota você trabalhando e morando no mesmo lugar, a gente fica ali cercando com cuidado pra ver se tá tudo bem. Porque é complicado você estar no mesmo ambiente, né? Sim. O que eu posso pensar que a gente tem de estrutura é que, assim, a gente prioriza muito tanto a parte física quanto a parte mental dos jogadores. Então, se a gente pensar em estrutura da equipe, a gente sempre tá junto da Nath, que é a psicóloga, a gente tem uma fisioterapeuta que atende as meninas, então a gente tem esse trabalho interdisciplinar, né, que é muito importante. Então, não é só olhar e falar assim, tá ganhando o título? Não, não é só isso. Uhum. Né? Então, você tem que olhar, a pessoa tá bem, ela tá comendo bem, ela tá conseguindo dormir, descansar, Até né? porque pra ganhar título precisa de tudo isso. Exatamente. Tá bem, da cabeça, do corpo, feliz, Exatamente. alimentada. E outra, né? Então, a gente tava falando, os jogadores são muito novos. Se a gente não cuidar do físico agora, essa aposentadoria vai ser muito mais rápida do que os 30 anos, né? Então, é importante você ter o trabalho do físio também, sempre que possível, educador físico, né? Então, assim, a nutricionista também é importante. Então, você tem que cuidar desses pontinhos, né? Então, se a gente tem alguma coisa de estrutura que a gente pode falar, é mais da estrutura dessa equipe técnica. Então, você tem que olhar se esse jogador tá bem em todos os âmbitos. Não olhar só pro rendimento, só pra estar ganhando troféu. Então, uma avaliação que a gente faz sempre é... Tá, ok, terminamos o campeonato. Dá pra melhorar alguma coisa? O que a gente fez nesse campeonato? O que a gente fez nesses primeiros 4 meses? E como a gente pode melhorar? Entendeu? Porque eu acho que a gente fala muito da Liquid de ganhar títulos.
Mas estamos ganhando. Tem mais alguma coisa que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer diferente? Né? Então, dá pra gente chegar, tipo, sei lá, menos canseira, comendo melhor, mais saudável, parte social também é importante, né? Familiar. Então, a gente sempre olha e revisa isso. A gente está agindo dentro dos nossos valores? Tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente, que a gente pode melhorar? Então, esse é um trabalho contínuo. Sempre pensar não só no melhor time como pessoas, mas pensar se a gente está também trabalhando tudo o que é possível ali dentro desse time.